Se alguém me dissesse qual o segredo da felicidade, hoje eu diria que o segredo da felicidade são as amizades. Porque a amizade é o maior tesouro na maturidade. Na jornada da maturidade, valorizamos cada vez mais as amizades, as conexões verdadeiras. Hoje vamos refletir um pouco como cultivar e reconhecer o valor da amizade nessa etapa da vida. Sabemos que nessa etapa da vida, quem está mais próximo de nós, que exatamente as amizades. Até porque os filhos crescem, os filhos vão embora e fica ali a sua rede de apoio, que é essa que você vai continuar a sua jornada com ela, que é exatamente através das amizades. Se você bem pensasse, você cultivava suas amizades. A amizade é exatamente como um jardim que você tem que a cada dia cultivar mais e mais, para que você venha amanhã ter a amizade como algo para ser sua companhia nessa jornada. E o valor da amizade, eu coloquei aqui os benefícios que tem da amizade na maturidade, né? Um dos maiores benefícios que eu vejo na maturidade, trazido pelas amizades, se chama a saúde emocional. Ela reduz a solidão, a ansiedade e depressão. Por que eu digo isso? Porque quando você tem uma amiga que está ali para lhe ouvir, essa pessoa ela faz exatamente o benefício de que você muitas vezes você está ali só, triste, deprimida, e quando você se encontra com uma amiga que você pode dividir as suas experiências, você falar do que você está sentindo, aquilo ali é algo que te eleva, deixa a sua alma um pouco leve. Então é fundamental as amizades. Outra coisa, as amizades é um verdadeiro suporte nos desafios do dia a dia. Amigos, eles ajudam a enfrentar as perdas, as mudanças e as novas fases da vida, porque a vida ela é cíclica, passamos por diversos momentos. Então, nessas fases da vida, é de fundamental importância que tenhamos amigos por perto, porque eles vão nos ajudar a passar por essas fases, né? Outra coisa, o amigo, ele te traz alegria, ele te traz leveza, ele está ali contigo, compartilhando as suas histórias, os momentos felizes, traz um prazer diário. Coisa boa é você encontrar com uma amiga que faz tempo que você não vê. Ali você cria alma nova, começa a conversar, fala do amanhã, fala do passado, fala dos filhos, fala dos seus desafios, das suas dificuldades. É muito importante a amizade nesse momento da vida. É, Outro exemplo prático é quando você encontra com uma colega e ela vai falar uma história da vida dela, que é exatamente aquela história que você está passando. E aí você se identifica. E quando você se identifica com aquela pessoa, você começa a se sentir que não está só. Que aquilo ali que você está vivendo, outra pessoa também está vivendo. Existe pessoa que está também nessa fase, que ela vive isso também. Então, quando você pega a sua história, que se identifica com a outra, e você é, faz essa troca, essa conexão, você começa a se sentir bem melhor. Antes você estava ali se sentindo isolada, como se só você estivesse passando pelaquela situação, e quando você está de frente com uma pessoa que também está vivendo aquela situação, aquele momento seu se torna mais leve, mais tranquilo, você começa a criar alma nova. É, Outra coisa que a amizade, de importância da amizade é você colocar um pensamento que a amizade é algo que todos os dias você tem que estar ali dando um alô para sua colega, falando, querendo saber como é que está o dia dela, como que passou, se ela está, em que você pode ser útil naquele momento. E nesse momento é muito importante que você se permita criar um vínculo com aquela pessoa, de querer estar perto, de querer ajudar, porque muitas vezes você vê às vezes pessoas até do seu dia a dia, que ela está ali, mas ela está no mundo dela e muitas vezes passando por um certo desafio e precisando de alguém, pelo menos para ouvir. Não necessariamente você
e aconselhar, mas só em ouvir já é um grande serviço que você faz para essa pessoa. Por isso que é importante nesse momento você ter uma pessoa para lhe ouvir, para saber que você não está só, que você tem alguém que também está ali vivendo aquele tipo de situação que você está passando, né? E as características de uma amizade verdadeira é confiança, você ter confiança na pessoa, ver que aquela pessoa é uma pessoa sincera, que está realmente falando de dentro do coração para você. A outra coisa é a aceitação das mudanças do outro. Porque muitas vezes você está vivendo algo que o outro ele não aceita porque ele também não passou ainda pelaquela situação, né? Então, quando você está com uma pessoa, tendo uma amizade com uma pessoa que está na mesma fase que você está vivendo, essa troca, ela é muito bacana, ela é muito benéfica para ambas as partes. E compartilhar as experiências do dia a dia. Às vezes é uma experiência do seu passado, como também algo que a pessoa tem vontade de viver. Muitas vezes é um sonho que está ali guardado e que você sente que ainda pode realizar esse sonho, mas você está sem força. Você precisa de alguém para dividir aquilo ali, dividir aquela vontade que você está dentro, que está dentro de você e que você quer viver aquele sentimento. Então, é muito importante a amizade. Outra coisa é a capacidade de dar espaço e manter contato com aquela pessoa. Muitas vezes você não tem esse espaço para que a pessoa venha a te entender, venha a saber o que realmente está acontecendo. Você não se vê pertencente àquele momento porque não existe espaço para você. É como se você vivesse em outro plano. Aquele você não pertence àquilo ali. E quando você tem uma boa amizade, ela traz você para dentro desse contexto e faz valer, e faz te dar vida, te dar força, e dizer que você é capaz de viver essa experiência. Ela começa a acreditar mais em você do que mesmo você em você. E aí você começa a ter vontade de realmente dar aquele primeiro passo em busca de realizar aquele sonho que você tem vontade de realizar e até dividir experiências do dia a dia. Tem tanta coisa do dia a dia que você faz e que você se sente só, que você precisa de alguém para estar lhe dividindo aquela experiência que você viveu. E a amizade, ela entra exatamente nesse momento. Que você tem aquela pessoa com você para que você possa dividir aquele momento com ela. Porque nessa jornada, depois dos 60 anos, que os filhos já estão todos casados, já têm saído de casa, a grande maioria já tem saído de casa e que você está só, há uma necessidade de você criar laços com outras pessoas que também estejam nessa jornada. Porque a vida, a partir dali, as vontades já são outras, os desejos são diferentes, os papos já são outros. E você se encontra realmente quando você começa a dividir essa sua vida com uma amiga, com um amigo. E é muito importante, mas tudo isso para que a amizade, você se beneficie da amizade, você precisa trabalhar essa amizade. Não é eu encontrei uma pessoa hoje, falei com ela e ela vai ser minha amiga a vida toda. Não, não é assim. Você tem que trabalhar com essa pessoa, você tem que fazer uma ligação, você tem que passar uma mensagenzinha ali para ela. Você tem que se interessar pela vida daquela pessoa. A pessoa vai ficar feliz porque sabe que você se interessou pela vida dela. Então, tudo isso é uma construção do dia a dia e que, de repente, aquela pessoa vai viver, vai estar na sua vida ocupando o espaço de uma pessoa que seja da sua família. Outra característica que eu falei é sobre de cultivar as amizades, é você estar presente na vida dela de uma forma genuína, de não ser só a amizade por fazer por interesse. Não, você tem que ver que aquela pessoa está vivendo um momento parecido com o seu e que você encontrou nela aquela pessoa para ser ali a sua companheira de vida, de contar história, de viver história. É muito bom quando você tem uma amizade que você pode dividir algo com ela, dividir seus passeios, dividir as suas angústias, e por que não dizer, dividir até aquele sentimento mais que esteja mais dentro do seu coração. É muito importante a amizade.
Se você está aqui no meu canal e está gostando dessa minha conversa sobre amizade, nessa jornada dos 60 mais, eu te convido para que você curta, comente e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que com certeza vai tocar na vida de alguém, pessoas que estão aí precisando desenvolver uma amizade. E muitas delas acham que a amizade é só na época da juventude. E não, a amizade você faz a todo momento. A todo momento que você cria um vínculo com aquela pessoa, estabelece um vínculo, a partir dali você já desenvolve uma amizade. Então, curta, compartilhe e esteja sempre presente aqui no meu canal Bem Viver, que aqui eu trago, conto histórias de vida, experiências, e também é um momento de acolhimento, onde eu ouço histórias de pessoas e eu procuro levar essa história para. Eu trago essas histórias aqui para o canal para que a gente possa se edificar cada vez mais. E é isso aí, bem viver e que Deus abençoe. Gratidão.